Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para um momento de devocional, sempre trazendo para você uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E eu peço encarecidamente a sua ajuda para que o nosso canal cada vez mais cresça, cada vez mais entre em evidência. Para isso eu preciso que você assista o devocional até o final. Eu sempre mando o link, clique lá no link, assista o devocional até o final. E assim que abrir o devocional, dá o seu like, dá a sua curtida, precisa de bastante curtida. Eu tenho visto que a maioria das pessoas que assistem o devocionais visualizam, mas não curtem. Então dá uma curtida. E eu tenho uns fiéis seguidores seletos que, além de assistirem, de curtirem, ainda fazem comentários. E eu tenho sempre o prazer de responder esses comentários. Então, assista, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. O tema do nosso devocional de hoje é o Salmo da Felicidade. O livro de Salmos, o título já fala Salmos, plural, porque na realidade Salmos é um livro de música, de cânticos. E na realidade não é um livro, o Salmo é dividido em 5 livros, e esses 5 livros perfazem 150 salmos, né? A maioria deles foi escrito por Davi, mas não foi só Davi que escreveu. Nós temos Asaf, temos até Salmo de Moisés, temos Salmo de Salomão, temos os filhos de Coré, então temos vários salmos. E o salmista abre esse livro do Salmo, que é o primeiro, que vai até o que vai até o Salmo 41. E esse primeiro salmo tem 6 versículos. E eu falo que esse é o Salmo da Felicidade. Embora a Bíblia não diga exatamente o que é felicidade, porque felicidade para alguns é uma coisa, para outros é outra. Então felicidade é um termo um tanto quanto incerto. Mas embora a Bíblia não diga exatamente o que é felicidade, ela nos mostra como conseguir, como alcançar a felicidade. E esse Salmo nos mostra isso. O Salmo diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, nesse salmo, que eu falo que é o Salmo da Felicidade, o autor, que nesse caso aqui, mostra que para alcançar a felicidade é necessário evitarmos algumas atitudes. Você vai ver que o salmista diz, conselho, caminho e roda. Veja a sequência que vai cada vez mais ficando mais pesada. Ele usa primeiro ímpios, depois pecadores e depois zombadores. O que o salmista está querendo dizer é que para alcançarmos a felicidade, devemos evitar essas atitudes. O conselho dos ímpios, ou seja, não andar de acordo com essas pessoas que são ímpias, andam. Depois ele vai falar que para a gente não se deter, ou seja, parar a nossa vida no que diz respeito à conduta, o caminho dos pecadores. E finalmente ele vai falar a roda, né? Não assentar na roda dos zombadores. Aí já vai falar sobre um comportamento inadequado. Veja, a gente vai seguindo a vida, depois a gente para de viver e depois assume um comportamento inadequado. E isso vai cada vez mais nos afastar da felicidade. Então, para ser feliz, para alcançar a felicidade, a primeira coisa é evitar essas 3 condutas, né? O conselho dos ímpios,
o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Mas já é suficiente? Não. Além de evitar isso, a gente precisa praticar outras coisas. E o que precisamos praticar está no versículo 2. Ter prazer na lei do Senhor. E na lei dele meditar dia e de noite, ou diuturnamente. Então, além de evitar essas condutas de pessoas que cada vez mais nos afastam da felicidade, precisamos, em busca da felicidade, seguir as orientações da palavra de Deus. Meditar é ruminar, é praticar e ainda ter prazer nela. Porque realmente a palavra de Deus nos mostra os caminhos corretos, as orientações que são melhores para a nossa vida. E uma vez feito isso, uma vez abandonando, evitando aquelas 3 condutas e agora colocando em prática o prazer na palavra de Deus e a meditação na palavra de Deus, o que vai acontecer conosco? Diz o versículo 3, seremos como árvore plantada junto a águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Ou seja, nessa busca pela felicidade nós teremos estabilidade, teremos produtividade, teremos vitalidade e prosperidade. Tudo isso são fatores de uma pessoa feliz. Tudo isso são condutas que nos levam à felicidade e que a felicidade nos fornece. Depois o salmista vai completar mostrando que lá no futuro, no acerto de contas com Deus, nós vamos ver o porquê que é necessário evitar aquelas 3 condutas que nos afastam da felicidade, praticar aquelas condutas que nos levam à felicidade e viver essa vida da felicidade. O salmista termina mostrando o contraste do justo, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor. O contraste entre esse justo e o ímpio, o pecador, o zombador. O salmista diz que os ímpios são como palha que o vento leva. Ou seja, o ímpio, aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, o pecador, o zombador, tem uma vida instável. Não pode ter equilíbrio, não tem firmeza, não tem profundidade, não tem alicerce na sua vida. E ainda mais, o salmista diz, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ou seja, o salmista está dizendo que um dia Deus vai julgar todas as pessoas. E esses ímpios, pecadores e zombadores não vão resistir, serão condenados. E ainda fala que não vão habitar na comunidade dos justos, ou seja, lá no céu, onde aqueles que têm prazer na palavra de Deus e meditam a palavra de Deus vão viver eternamente. Está dizendo que esses ímpios jamais chegarão lá. Não passarão pelo julgamento e não entrarão nessa comunidade. E o salmista termina esse salmo da felicidade dizendo, olha, pois o Senhor aprova a conduta, o caminho do justo, daquela pessoa que tem prazer na lei do Senhor, daquela pessoa que medita na lei do Senhor. Esse é o justo. O Senhor aprova a conduta, aprova o caminho, aprova a sua vida. Em contrapartida, em contraste, o caminho dos ímpios leva à destruição, ou seja, lá os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, a vida deles leva à destruição. Então essa é a palavra que eu tenho para você no dia de hoje, o Salmo da Felicidade. Então procure a felicidade está aqui na palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Deus te abençoe grandemente. Bora? Vamos ser felizes. Vem ser feliz ao lado de Jesus.